ideia da gente conversar com vocês pela live é porque a gente tem os espaços em que a gente coloca as propostas, mas são espaços fixos, e tem a possibilidade do debate. Só que o debate foi colocado apenas para o dia 21 de agosto, há poucos dias antes da eleição. Então a ideia é que a gente possa conversar um pouco mais e talvez elucidar um pouco por que a gente decidiu fazer essa chapa. No primeiro momento eu queria dizer que eu queria agradecer quem está entrando, quem vai assistir depois, essas pessoas que estão acompanhando, se estão interessados em fazer perguntas. A proposta da live de hoje é a gente conversar um pouquinho da função do conselho e por que a gente tem propostas que foram construídas, não para essa eleição, mas propostas que foram construídas a partir da nossa experiência na gestão de vários conselhos em vários locais do país. Bom, a primeira questão eu queria levantar seriam 3 aspectos que aparecem na lei que cria o sistema conselhos, a 5766. Tá lá naquela lei que cabe ao Conselho Federal expedir resoluções ao cumprimento das leis em vigor que venham a modificar as atribuições e competências dos profissionais de psicologia. Já na forma como ela foi escrita, fica parecendo que o Conselho ficaria num papel passivo, de só ele colocar resoluções na medida em que ele for demandado a partir de leis que entrassem em vigor no país. E a gente percebe que, não só no nosso conselho, mas em vários outros conselhos, é possível ter uma postura muito mais ativa. É possível a gente construir possibilidades para discutir, por exemplo, como que a nossa prática psicológica ela pode ser definida por nós e não pelos outros, como em muitos momentos acontece. Em muitos momentos, com relação à avaliação psicológica no trânsito, foram os órgãos da área de trânsito que definiram o trânsito e mobilidade urbana, e não nós do Conselho. Em muitos momentos, os protocolos para a gente atender na saúde, na assistência social, foram definidos por leis lá fora, sem que a gente pudesse, em alguns momentos a gente pôde dialogar, mas sem que a gente criasse propostas de resoluções que fossem teóricas e técnicas, com base no saber construído por nós, para que essas práticas fossem realmente legitimadas por nós, para que os outros órgãos do executivo e do legislativo, eles possam entender qual é a nossa prática. E daí a gente vê uma confusão danada, que em vários momentos psicólogos vão trabalhar em prefeituras no interior, existe uma cultura, um mito que a única coisa que a gente faz é psicoterapia. Então, por um lado, a gente tem uma construção ainda social muito pequena do que o psicólogo pode fazer e da psicóloga pode fazer, e por outro lado também pouca defesa do conselho com relação à psicoterapia como uma prática da psicologia. Bom, está nessa lei também definir limites e competências do exercício profissional e servir de órgão consultivo em matéria da psicologia. Nessas duas proposições também a gente percebe a forma da escrita, como é que a gente pode definir limites e competências, como é que a gente pode definir protocolos, por exemplo, para avaliação psicológica bariátrica e que isso fique... Perdeu a conexão aqui, está escrito tentando reconectar. Podemos continuar? Vamos só cumprimentar as pessoas que estão online aqui pelo Instagram, aproveitando. Nós temos quantas pessoas ao vivo aí? 7 pessoas. Temos 7 pessoas, tem um pessoal que está mandando uns smiles aí, quem que é? Tem várias pessoas. Mirelle Carmo, Cissa de Oliveira, Adriano Peixoto. E aí, aqui tá tentando reconectar, como é que a gente faz? Deixa eu ver como é que faz, peraí. Se a gente desconecta de outras Pessoal do áreas, Instagram, só um momentinho, por gentileza. Problemas tecnológicos. Foi vazado devido ao sinal fraco. Tem que desconectar as outras internets que estão aqui. Peraí que a gente vai encerrar aqui e vai fazer um novo. Tá, então para quem tá no Instagram, a gente tá com problemas tecnológicos neste momento. Pessoal, só um momentinho, mas a gente já vai retomar, tá? 11 pessoas no Instagram. Obrigada por quem tá aí, por quem tem a paciência. Estamos voltando porque a gente teve um problema tecnológico. O sinal da internet voltou. Vamos lá. Voltou por nada. Instagram normal. Então, o que a gente estava tentando discutir é que, em muitos momentos, o conselho ele pode e deve ter um papel proativo de construir grupos de trabalho ou comissões em que ele coloque, ele convide pessoas que sejam das instituições de pesquisa para que a gente fale sobre
nosso fazer e que isso se transforme em notas técnicas, isso se transforme em resoluções que vão empoderar psicólogo e psicólogo, onde quer que eles estejam. Ele fala, no meu conselho eu tenho essas atribuições para essa determinada prática e dessa forma eu posso fazer. E aí o diálogo é muito mais fácil porque você tem um conselho que está ao seu lado. Então foi com base nessa perspectiva de que o conselho pode e deve ter uma atuação muito mais firme na construção do que é a prática psicológica que o movimento Fortalecer surgiu alguns anos atrás. Ele surgiu exatamente porque a nossa defesa é a defesa do exercício profissional. Então, nesse sentido, quando a gente constrói esse movimento, em vários estados a gente vai dialogando com as pessoas, a gente consegue ver como que o Conselho Regional ele pode ter práticas mais abertas, de coletivos ampliados, de comissões que possam debater e construção de vários parâmetros e notas técnicas que o Conselho Federal também deve fazer. Então, a nossa proposta para essa eleição é que o Conselho Federal ele possa, que você que está nos ouvindo, entender que o movimento ele surge, então, com essa vibe, com essa energia de que a gente consegue fazer um conselho regional e federal que ele seja mais próximo da categoria, que escute os anseios de vocês, que a gente consiga discutir as práticas psicológicas e defendê-las, que a gente consiga se posicionar na sociedade para construir uma nova perspectiva de saúde mental, uma nova perspectiva da atuação psicológica nas diversas áreas, reconhecendo que a psicologia é plural. Em muitos momentos, quando a gente fala disso, muita gente fala assim, porque na psicologia as pessoas, um não defende o outro, tem muita briga, a gente é muito diferente. Eu gosto de acreditar que a pluralidade é o que nos enriquece. A perspectiva de ter várias possibilidades ou epistemos para falar do ser humano nos enriquece e não nos tolhe. E essa riqueza pode ajudar a gente a construir um conselho que realmente consiga conciliar diferentes grupos, diferentes perspectivas para defender o exercício profissional, para defender a nossa categoria diante da sociedade. Bom, a partir então desses três pressupostos do que a lei que cria o sistema conselhos coloca, a gente pensa então que é possível no Conselho Federal a gente ter três eixos, e aí eu vou hoje falar só mais do eixo 1, que é o eixo que nos formou, que é a base, a raiz do movimento Fortalecer. Os nossos três eixos que a gente sempre está colocando nas mídias, né, são o eixo 1, que é o exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, eu vou explicar o que isso quer dizer. O eixo 2 da conduta ética e compromisso, e o eixo 3 que é o compromisso com os direitos humanos fundamentais. Quando a gente coloca isso, a gente resgata a nossa raiz, que é por que surgimos, por que começamos a conversar para fazer uma nova forma de gerir os conselhos. E aí o que mais nos chama a atenção, né? Depois de muitos anos, né, a gente ainda não tem algo que possa regulamentar a psicoterapia e nada que fale sobre o reconhecimento ou técnicas que sejam regulamentadas pelo conselho. Então a gente já entende que a gente pode fazer um movimento que seja político para o reconhecimento, que seja via lei, e a gente entende também que o conselho ele tem que juntar com outros institutos e saberes para trabalhar essas práticas que sejam práticas reconhecidas ou regulamentadas. O nosso código de ética fala disso, mas o conselho jamais regulamentou as práticas, né? E aí, para mim, um dos pontos, o terceiro ponto, o segundo seria fortalecer a política de honorários profissionais dos diferentes segmentos de atuação dos psicólogos. Em vários momentos a gente tem, principalmente nas políticas públicas, uma desvalorização da psicologia. Então a gente tem todo um processo que é histórico e político, né, de construção de grandes sistemas, e a psicologia contribuiu muito para a construção do Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social e a forma como a gente constrói as possibilidades do nosso saber, os diversos níveis de complexidade. Mas a gente pode ainda e deve tentar trabalhar um pouco mais na perspectiva de qual a qualificação desse profissional e qual a política de valorização. Então a gente pode pedir e debater isso com vocês. E aí o terceiro ponto que para mim é muito importante seria a implementação desses coletivos ampliados. Em muitos momentos a gente sente que o conselho está distante, fazendo algo que não faz parte do seu dia a dia. Então, a proposta de coletivos ampliados é de ter várias pessoas que têm um determinado saber para que contribuam, que a gente possa escutar e construir referências teóricas e técnicas.
Quando a gente fala disso, eu vou dar um exemplo. Quando o Fortalecer a Profissão esteve na gestão do Conselho Federal, uma única vez entre 2013 e 2016, eu fiz parte da comissão ampliada, um coletivo ampliado que discutia a gestão de risco e desastre, a psicologia na gestão de risco e desastre. O que a gente fez? Não importava se a pessoa tinha votado na chapa A ou chapa B. Ela tem um saber técnico, nós convidamos essa pessoa para fazer parte desse coletivo. Esse é o nosso jeito de fazer as coisas. Se é uma discussão teórica, técnica, que tem um norte que a gente consegue acordar, essas pessoas fazem parte do coletivo com a gente e a gente constrói. E foi desse coletivo que surgiu tanto o Orienta Psi, na época que a gente colocou os vídeos que orientavam psicólogas e psicólogos sobre a gestão de riscos e desastres, quanto a nota técnica, que é a nota técnica em psicologia na gestão integral de risco e desastre. Essa nota técnica foi fruto dessa escuta de outras instituições que trabalham na área, da escuta de psicólogos que trabalham na área e de uma possibilidade de discussão. Como que a gente faz de uma forma ética, responsável, o atendimento em situações que seriam situações de risco e desastres. Então esse é um dos exemplos que a gente construiu com uma nota técnica que até hoje ela é utilizada. Quando tem situações em vários locais, a gente fica sabendo que psicólogas e psicólogos utilizam a nossa nota técnica para construir os primeiros planos de ação e de engajamento numa situação de risco e desastres. Aqui no estado de Goiás, a gente também construiu duas notas importantes que eu tenho muito, mas muito prazer de dizer para vocês pela primeira vez que elas irão ser publicadas entre amanhã e depois de amanhã. Elas foram revisadas por várias psicólogas e psicólogos e essas duas notas técnicas vão falar do manejo e da quebra de sigilo em situações de suicídio e de violência. Esse pedido de nota técnica com relação à violência a gente já tinha feito várias vezes para o federal. Então, no papel dos conselhos, o regional ele pode construir essas demandas, ouvir psicólogas que estão na ponta e levar para o federal. Então, a nossa proposta é que a gente possa construir resoluções e notas técnicas que embasem, que a psicóloga e o psicólogo não fique desesperado ligando para o conselho falando assim, olha, eu tenho tal situação nas minhas mãos agora, eu posso fazer isso ou eu não posso. Uma nota técnica já te orienta desde o princípio, ela pode servir para estudantes que estão na formação e ela serve para a gente como um norte, um orientador, que pode ser refletida, que pode modificar em outro momento, mas minimamente com a base que a gente tem para o atendimento nessas questões que são tão, mas tão importantes para a nossa vida. Então eu falei de 3. A outra questão, o quarto do eixo 1, que é o eixo para a gente falar do exercício profissional, é exatamente a agenda de defesa das 30 horas. Desde assim, muitos anos atrás, daqui de Goiás, a gente saía com os ônibus para ir defender as 30 horas. Vários dos profissionais que estão na nossa chapa, em muitos momentos, foram até Câmara de Deputados, Senado, para tentar articular com políticos que estavam lá como que é importante a defesa das 30 horas. Nesse momento está cada vez mais difícil porque com o teto dos gastos, cada vez mais os municípios estão tendo dificuldades nas políticas públicas. A gente percebe que isso vai avançar nos próximos anos com esse teto dos gastos, mas como é que a gente vai garantir as 30 horas? Conversando, tendo assessor jurídico que faça parte das reuniões e dos eventos e das audiências que existem no Congresso, que eles acompanhem os projetos de lei e que a gente impulsione os projetos de lei que possam defender a categoria. Fortalecer a agenda de luta pela melhoria das condições de trabalho e inserção e manutenção no mercado de trabalho de forma a atender as demandas da população. Essa agenda de lutas ela passa por várias esferas. Então, em vários locais a gente já conseguiu projetos de lei com relação à inserção de psicólogos escolares. Em vários estados isso vai e volta, mas a gente ainda precisa uma série de agendas em que a gente faça a proposição de qual é o nosso papel para que políticos possam entender o quanto a gente pode garantir dignidade, cidadania, uma sociedade mais justa nos diferentes espaços. Então, eu acho que basicamente é isso, mas em função de vários momentos a gente está conversando, eu gostaria que vocês fossem olhando as nossas páginas, Fortalecer a Profissão, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu gostaria de ressaltar uma outra agenda que a gente precisa, que é a agenda junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é ela que regula os planos de saúde. Na parte da psicoterapia, uma das escutas que a gente tem ainda da maior degradação das nossas
convênios com esses planos de saúde, onde tem exigências que não são exigências que atendem qual que é o nosso fazer. Então, a continuidade das sessões, como é que a gente pode montar grupos que possam conversar com a Agência Nacional de Saúde para realmente defender qual é o nosso fazer, como fazemos, quais os protocolos e como a gente pode definir sobre isso. Queria saber se tem perguntas. Tem comentários. Posso falar? Pode falar. A Letícia Gardênia disse o seguinte: que interessante isso tudo. Eu sempre pensei assim, não importa quem votou ou quem votou, não importa quem é colega e precisamos uns dos outros. Tanto é que na campanha a gente tem percebido assim, um acirramento, né, quando as pessoas, principalmente no site do Conselho Federal, que saiu ontem, vai ser nos próximos dias as propostas de diferentes chapas, e é um acirramento de egos, e como psicólogo a gente pode até tentar entender esse fenômeno assim, como é que as pessoas vão assim, com tanto ódio ou com tanta gana. A nossa proposta é dialogar, não é atacar. A proposta é dialogar porque qualquer que seja a chapa que esteja lá, a gente vai continuar pressionando, continuar acompanhando. Não dá pra gente deixar qualquer chapa que esteja lá no federal sem acompanhar. Então, por exemplo, só depois que eu entrei no Sistema Conselhos é que eu aprendi que grande parte das resoluções que vão reger o nosso fazer são decididas nas reuniões de APAF, que são a Assembleia de Políticas Administrativas e Financeiras, que ocorre uma vez em maio e outra vez em dezembro. Então, pouquíssimas pessoas acompanham. Então, a hora que tem coisas muito graves acontecendo e a gente vai debater e a gente não consegue, às vezes, avançar porque algumas questões vão parando no meio do caminho. Se você acompanha, se você pressiona o seu regional, como que você vai votar tal pauta, você pode sim fazer parte e falar assim, por que você está votando alguma coisa que vai ser contra mim, que estou lá naquela cidade do interior e faço parte do SUAS e preciso muito que eu tenha uma comissão que vá trabalhar a psicologia na assistência social. Então é importante a gente acompanhar e entender que a gente constrói o diálogo no coletivo, a gente constrói perspectivas e qualquer que seja a gestão a gente vai continuar dialogando. Disso que eu falei, tem uma outra questão que para mim é muito cara, que é a defesa de parâmetros para atuação nas políticas públicas. Já tem 2 anos, eu acho, que psicólogas de hospitais e da saúde, que fazem parte da Comissão de Psicologia da Saúde, elas começaram a dizer o tanto que seria importante a gente ter parâmetros como outros conselhos. Eu vou explicar o que é isso. O Conselho de Enfermagem, a gente vai estudar essas resoluções, Conselho de Enfermagem, Conselho de Terapia Ocupacional, Conselho de Farmácia, eles têm resoluções em que falam assim, para cada hospital com 40 leitos de média complexidade, quantos enfermeiros são necessários em cada plantão? Quantos farmacêuticos são necessários para tal complexidade? Então, quem deu os parâmetros para depois do Ministério da Saúde começar a construir quais seriam a lógica de quantos psicólogos, ou quantos médicos, ou quantos enfermeiros eu preciso em cada uma desses pontos da saúde, quem deu os parâmetros, grande parte dos outros conselhos foram os conselhos. Foram eles que nortearam como é que a política pública seria e quantos psicólogos ou quantos profissionais precisariam em cada área. Da nossa parte, a gente não tem nenhuma resolução que defina parâmetros. Então, esse grupo de psicólogas e psicólogos veio até o Conselho, participou da Comissão de Saúde e começou a construir esses parâmetros. Então, por 2 anos, a gente tem conversado com toda a rede de saúde, foram convidados várias vezes, em algum momento, o pessoal do consultório na rua, em outro momento, o pessoal do NAS, em outro momento, média complexidade, maternidades. Então, a gente foi ouvindo os profissionais para falar como é que o Conselho pode construir uma nota técnica ou uma resolução que defina parâmetros importantíssimos para a sua atuação na saúde. Então, para nós, do Fortalecer a Profissão, a defesa do exercício, ele se constrói nos diálogos com as pessoas que estão lá, com os teóricos que vão elaborando, com as pesquisas que vão mostrando o que é eficaz, para a gente construir juntos um exercício profissional que seja respeitado. Em Goiás, a gente está definindo já os parâmetros para sair no formato de nota técnica, mas depois de 2 anos do Conselho Federal, a gente conseguiu, na última PAF, que fosse montado um GT, um grupo de trabalho, para construir pela primeira vez parâmetros para a atuação de psicólogos em serviços de saúde. Então, é essa participação, esse diálogo, não importa qual que seja o movimento, que é importante. O que é o nosso norte, isso é um fazer científico, isso é ético,
e é técnico, nós vamos dialogar. E se é para fortalecer e defender o psicólogo na sua atuação lá na ponta, é isso que a gente vai fazer. Acho que é isso. A Letícia Gardeni é completa, né? Coletivo ampliado nasce com fortalecer, por isso essa chapa me representa. Obrigada, Letícia. Um beijo, Letícia. O coletivo ampliado é essa forma que a gente tem de dialogar e de respeitar diferentes fazeres, diferentes saberes, diferentes pontos do Brasil. A gente não está só num formato em que eixo Rio de São Paulo defina. Eixo Rio e São Paulo são importantíssimos, mas a gente tem psicólogos que estão capilarizados em diversos municípios, com até 10 mil habitantes, 30 mil habitantes, muitos deles dentro das políticas públicas, e a gente precisa dialogar com todos e todas. Silene Gualberto, França, que bom ouvir profissionais realmente implicados em fortalecer a nossa profissão. Parabéns. Obrigada, Silene, vamos junto. Carolina Rabelo, quais as evoluções para a psicologia desde a sua origem? Bom, a gente fica pensando nisso, eu conversei com vários colegas pensando assim, o que a gente teve de algo que já foi implementado pelo sistema Conselhos? O que a gente teve? E aí um colega falou assim, olha, depois que na avaliação do trânsito, por exemplo, foram os regionais que começaram a pressionar o federal porque precisava ter um formato de uma avaliação no trânsito para que o federal começasse a falar sobre uma resolução. Então, talvez, da evolução, a gente teve uma questão muito importante que é assim, da solidificação da nossa profissão, a discussão com as diferentes instituições, o respeito que nós temos quando a gente vai em diferentes espaços, né? Nós somos muito respeitados, mas o que falta para nós, para que a gente consiga implementar ou construir uma psicologia mais empoderada e fortalecida, é que o nosso saber tenha uma discussão científica que alavanque essas discussões. Não seja uma discussão apenas a partir de uma perspectiva de um determinado grupo, ou uma perspectiva política apenas. É o saber científico que nos une e é esse saber que pode alavancar a psicologia. Tem um comentário aqui no Instagram do Ângelo. Parabéns pela postura democrática em tempos de pouco debate. Obrigada, Ângelo. Eu acho que é conversando. E a gente é psicólogo, né, Ângelo? É conversando que a gente se entende. Então, talvez em vários espaços coletivos, eu acho que a gente foi demonstrando o quanto fortalecer a profissão. Ele vem para contribuir com a psicologia e não para fazer embates políticos. A gente vem para construir juntos e eu acho que é isso que a gente quer junto com vocês. Fazer as propostas, ver se você tem interesse, conversar com a gente e construir uma proposta de uma psicologia mais forte para o Brasil inteiro. Do piso salarial. A primeira questão a gente precisa ter assessores que sejam assessores para trabalhar diretamente no Congresso e que tenha um grupo que defenda realmente o piso salarial. Essa ideia do piso salarial, ela foi construída por vários anos em que a gente defendia não só o piso e as 30 horas. É claro que a gente precisa articular com sindicatos e com federações, mas é claro que a gente precisa ter uma inserção política, tem que conversar com todo mundo. E conversar com todo mundo é conversar com aquele Congresso inteirinho. Então é isso, aberto ao diálogo, conversar com todo mundo e defender por que esse piso salarial é importante para a categoria. Já adianto, das reuniões que já tiveram lá, Eduardo Moita, que é a pessoa que mais tem os contatos e que tem comparecido, ele já fala que já tem uma forte resistência, por exemplo, das 30 horas, por algumas associações, principalmente da área hospitalar. Então não é uma coisa fácil, é uma proposta de raiz, novamente, nossa, a gente acredita, a gente vai tentar lutar, mas precisa contar com vocês. Em vários momentos, até aqui em Goiás e em outros estados, a gente demandou um monte de e-mails em que a gente pedia para que vocês, psicólogas e psicólogos, pressionassem os deputados naquele dia ou mandassem e-mails já antes falando da importância desse piso. Então a pressão, ela é uma pressão coletiva. Então a gente faz a inserção lá, mas a gente precisa de todo mundo que está na ponta para falar com aqueles deputados daquele estado, pressione os deputados daquele estado, porque é só assim que a gente consegue. Então se a gente tem, por exemplo, 10 mil e-mails de cada estado, né, dos estados em que tem 10 mil psicólogos, pressionando, a gente consegue construir uma proposta de piso em 30 horas. Então não é sozinho jamais, é junto com vocês. Aí tinha outra pergunta. Tinha o Juan Cabral Veiga. Como fazer a regulamentação dos parâmetros para a atuação dos psicólogos nas áreas de saúde pública e privada? É o seguinte, a gente reuniu, então, eu vou dar o exemplo daqui. No federal, a gente conseguiu montar um GT, esse GT vai ter, isso é importante, o GT é um grupo de trabalho. E nesse grupo de trabalho vai ter uma pessoa indicada por cada região. A gente acha isso bem restrito, por isso que a gente prefere a ideia de coletivo ampliado.
E essa pessoa, então a primeira coisa você precisa já pressionar o seu CR para saber quem é a pessoa indicada na sua região para comparecer ao GT. E essa pessoa ela vai construir esses parâmetros. O que a gente analisou? Estudos científicos daqui e de fora, a gente fez escuta de profissionais e começou a trabalhar com o conceito de hora assistencial. Então esse conceito de hora assistencial existe em outras profissões, a gente utilizou algumas literaturas, Andréia, Bruno, Juliana, que são as pessoas da comissão, Camila, que mais trabalharam nessa definição de outros parâmetros, construíram, pesquisaram várias resoluções, pesquisaram vários estudos, e para vocês verem a dificuldade, não tem quase nenhum estudo falando sobre isso. Então a gente construiu com base nos estudos poucos que existiam, na experiência de outras profissões, e foi definindo o que era a hora assistencial para nós, mas eu não vou entregar tudo de bandeja, né? Então, da nossa hora assistencial, por exemplo, basicamente, num determinado serviço, se ele está na atenção básica, né, retira o enfoque do atendimento individual, coloca o enfoque na importância das reuniões de equipe, no matriciamento, coloca o enfoque no momento que você faz a elaboração de documentos e evolução de prontuário e nos atendimentos grupais e individuais. E aí você soma isso e faz uma média de hora assistencial. Então, a construção de parâmetros foi feita dessa forma. Eu acredito que a gente consegue fazer para vários outros cenários. O meu cenário é o cenário da saúde, mas é importante acreditar que com esse saber, que é teórico, com base em pesquisa e o que veio da prática, a gente constrói uma proposta para defender você onde quer que esteja. Você está lá no município que tem 5 mil habitantes, no NASCE, e o prefeito está colocando você para fazer atendimento psicoterápico, só você pode apresentar a nota técnica que fala, ou os parâmetros para atendimento no NASCE inclui isso, e o meu conselho é que orienta. Ele não atende, liga no conselho e pede uma visita. A gente faz visita e faz reuniões com o prefeito para falar da importância de seguir esses parâmetros e o que é que você faz. É desse jeito que a gente acredita que dá para construir uma psicologia mais forte, não importa onde você esteja. Claudinha Reis, ótimos esclarecimentos, de uma forma clara e fácil de fácil entendimento. Obrigada, Claudinha. A ideia é essa, da gente dialogar e entender o que a gente chama de exercício profissional e a defesa que a gente faz intransigente, e por isso que o Fortalecer a Profissão tem esse nome, tem essas pessoas, e esse grupo foi constituído para essa defesa. Certo? Foi um prazer, convido vocês para assistirem a live, ela vai estar partida, eu acho, no Facebook, peço perdão. Conheça as nossas propostas, estão no Fortalecer a Profissão, tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente tem colocado em partes para que você acompanhe essa linha de raciocínio dos 3 eixos, e na próxima terça-feira a gente vai estar aqui para conversar com vocês. Agradeço demais quem teve a paciência, numa terça-feira à noite, depois de um dia de trabalho, assim como eu, saiu correndo e veio pra cá sem almoço, porque a gente confia que a psicologia brasileira é feita por nós e por vocês que estão aí. E tem gente entrando aí. E tem gente entrando na live, mas a gente tá acabando, assiste aí que já tá encerrando. Ela vai ficar disponível tanto no Facebook quanto no Instagram. Vai ficar disponível. Agradecer a Karen, a Jaque, o Cândido, que construíram essa possibilidade hoje, todas as pessoas que apoiaram e apoiam o movimento Fortalecer a Profissão. Ela vai ficar disponível, a gente acompanha. Qualquer dúvida, manda perguntas pra gente que a gente quer dialogar com vocês. É assim que a gente fortalece. Para quem não acompanhou a live integral pelo Facebook, ela está provavelmente integral. A gente vai conseguir baixá-la do Instagram e publicá-la na íntegra pelo Recados Facebook. do Cândido, acho que vocês ouviram. Para quem não conseguiu acompanhar integralmente no Facebook, a gente conseguiu manter ela no Insta e a gente vai tentar subir. Um beijo, boa noite. Foi lindo.